Olá, eu sou a professora Priscila Guedes e nessa aula nós vamos fazer alguns exercícios sobre determinantes usando as propriedades vistas nas aulas anteriores. Então aqui foram dados dois vetores, o vetor V de coordenada 4, 1 e o vetor U de coordenada 0, 3. Esses dois vetores já estão aqui desenhados no nosso plano cartesiano. O vetor U, 0, 3, sobre o eixo das ordenadas, o eixo Y, e aqui o vetor V, 4, 1. Nós queremos saber calcular alguns determinantes entre os vetores U e V e o produto deles por algum número real. Então, vamos pelo item A. Nós queremos, no item A, calcular o determinante entre o vetor U e o vetor V nesta ordem. Se a gente olhar aqui no plano cartesiano, o vetor U e V nesta ordem, eles estão no sentido horário. Então, o determinante entre U e V vai ser o produto da área do paralelogramo formado por eles por menos 1. Então, se a gente observar esse paralelogramo, eu posso, por exemplo, considerar como base esse lado, que é o vetor U. Assim, a medida dessa base vai ser igual a 3 unidades, que é o módulo do vetor U. Enquanto isso, a altura relativa a esse lado vai ser igual à distância entre essas duas paralelas, né? Que a gente pode olhar aqui, ó, como esse segmento que está tracejadinho, que nada mais é do que a medida da projeção do vetor V em relação ao eixo X, ou seja, a altura relativa ao lado U mede 4 unidades. Assim, o determinante entre U e V vai ser igual a menos 1 vezes a área do paralelogramo de base 3, altura 4, ou seja, menos 1 vezes 3 vezes 4, que é igual a menos 12. Ok? Então, a partir do item A, usando as propriedades, a gente vai poder responder os demais itens de uma maneira muito mais simples do que tendo que construir cada um desses vetores no plano cartesiano e determinando a área do paralelogramo que eles formam. Vamos ver como? No item B, nós queremos calcular o determinante de 1/2 vezes o vetor U e o vetor V. Bem, nas propriedades, nós vimos que o determinante de um KU e V é igual a K vezes o determinante de U e V. Então, aqui, esse determinante vai ser igual a 1/2 do determinante entre U e V. Determinante de U e V foi calculado no item A, é igual a menos 12. Então, aqui nós teremos 1/2 de menos 12. Ou seja, esse determinante ele é igual a menos 6. Item C, nós queremos calcular o determinante entre os vetores U e menos V. Recaímos na mesma propriedade do item B, né? Não importa se eu estou multiplicando o primeiro ou o segundo vetor por um número real. Eu posso tirar esse número real como produto desse vetor e fazer ele multiplicar o determinante entre os vetores U e V. Ou seja, o determinante entre U e menos V
ele vai ser igual a menos 1, que seria o número real que estaria multiplicando o vetor V aqui dentro, pelo determinante do vetor U e V. Novamente, vou usar o que nós já encontramos no item A, que o determinante de U e V é igual a menos 12. Então, aqui teremos menos 1 vezes menos 12, que vai ser igual a 12. Então, também conseguimos calcular esse determinante apenas usando a propriedade. No item D, nós queremos o determinante de 2U e menos 2V. Nós também vimos a propriedade em que, se tanto o U quanto o V são multiplicados por números reais, nós podemos fazer esse determinante multiplicando o determinante de U e V por esses dois números. Assim, nós teremos que o determinante de 2U e menos 2V vai ser igual a 2 vezes menos 2 vezes o determinante entre U e V. Nós já sabemos que esse determinante é igual a menos 12. 2 vezes menos 2 é menos 4. Então, menos 4 vezes menos 12 vai ser igual a 48. No item E, nós queremos calcular o determinante de 1/3 do vetor V e o vetor menos U. Então, novamente, pela propriedade, eu posso considerar que esse determinante é o produto de 1/3 por menos 1 vezes o determinante entre V e U, que é o que eu vou escrever aqui. 1/3 que multiplica menos 1 vezes o determinante entre V e U. Bem, porém aqui apareceu agora o determinante entre V e U, sendo que no item A nós calculamos o determinante entre U e V. Bem, se eu estou invertendo a ordem dos vetores, pela própria definição de determinante, eles vão ser opostos, simétricos. Ou seja, o determinante de V e U vai ser menos o determinante de U e V. Isso acontece porque está se mudando o sentido, né? No caso, U e V estavam em sentido horário, né? Então, o V e U vão passar a estar, V e U, no sentido anti-horário. Então, a gente poderia até mesmo usar o desenho que a gente já tem, né? Uma vez que V e U já estão no sentido anti-horário, o determinante entre eles seria apenas a área do paralelogramo. Então, vou botar aqui pela nossa definição, nós teríamos menos 1/3 vezes menos 1 vezes o determinante entre U e V. O determinante de U e V é igual a menos 12, então nós teríamos 1/3, na verdade, menos 1/3, vezes menos 1, vezes menos 12. Ou seja, produto de negativo por negativo, positivo, positivo vezes um número negativo vai dar negativo,
Podemos simplificar o 12 por 3, então vamos encontrar que esse determinante é igual a menos 4. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Até a nossa próxima aula.